O nosso objetivo nessa videoaula é determinar as projeções da força representada pelo vetor F nas direções horizontal e vertical. Em outras palavras, depois que a gente terminar nossa tarefa, nós teremos dois vetores, que são projeções da força F na horizontal e na vertical, de modo que, quando a gente soma esses dois vetores, nós vamos obter a força F. Vamos começar pela projeção do vetor F na direção horizontal. Se a gente considerar o ponto P, que é a extremidade do vetor F, e projetá-lo ortogonalmente no eixo X, que determina a direção horizontal, nós obteremos um outro ponto Q. Como essa projeção é ortogonal, o triângulo OPQ é um triângulo retângulo que tem um ângulo reto ali no vértice Q. Logo, a gente pode usar a trigonometria para resolver esse problema. Mas como a trigonometria poderá nos ajudar? Pensemos um pouco mais sobre a força Fx, que é a projeção da força F na direção horizontal. O vetor Fx, que representa essa projeção, ele já tem uma direção definida, que é a horizontal. Por ser de 30 graus o ângulo que a força F faz com o eixo X, a gente já tem o sentido dele, que é da esquerda para a direita. Falta determinar a norma desse vetor, ou, em outras palavras, a intensidade dessa componente da força F. Mas ali, nós temos que lembrar, conceitualmente, que a norma do Fx coincide com o comprimento da flecha que o determina, e ela está encaixada exatamente sobre o cateto adjacente ao ângulo que mede 30 graus. E também a gente pode visualizar que a norma do vetor F coincide com o comprimento da hipotenusa do triângulo retângulo. É dado do exercício que a norma da força F é 40 newtons, ou seja, o comprimento daquela hipotenusa é 40 unidades de comprimento. Logo, a gente tem o ângulo que mede 30 graus, a hipotenusa e o comprimento do cateto adjacente ao ângulo que mede 30 graus. Assim, a gente pode usar o cosseno de 30 graus, que nada mais é que a razão entre a medida do cateto adjacente e a medida da hipotenusa. Nós desejamos calcular o comprimento do cateto adjacente, que coincide com a norma do vetor Fx, e nós temos o comprimento da hipotenusa, que coincide com a norma do vetor F, que é 40. Vamos aos cálculos. Nós sabemos que o cosseno de 30 graus ele é a razão entre a norma do vetor Fx e a norma do vetor F. Isso quer dizer que a norma do vetor Fx é a norma do vetor F vezes o cosseno de 30 graus. A norma do vetor F é a intensidade da força, que é 40 newtons. E o cosseno de 30 graus é a raiz quadrada de 3 sobre 2. Dividindo 40 por 2, nós teremos 20 raiz quadrada de 3. Essa é a norma do vetor Fx. Se você pensar no contexto do problema, o vetor Fx representa uma força na direção horizontal, com o sentido da esquerda para a direita, com intensidade 20 vezes raiz quadrada de 3 newtons. Para calcular a norma da componente vertical, nós usaremos o seno de 30 graus, que é a razão entre a norma da componente Fy pela norma da F. Nós sabemos que a norma da Fy, então, será o produto do seno de 30 graus pela norma da F. A norma da F foi dada, é 40 newtons, e o seno de 30 graus é meio. Logo, 40 vezes meio resulta em 20. No contexto do exercício, a força representada pelo vetor Fy tem intensidade de 20 newtons. Conclusão, a Fx tem direção horizontal, sentido da esquerda para a direita, e intensidade 20 vezes raiz quadrada de 3 newtons, ou o vetor tem norma 20 vezes raiz quadrada de 3. No que diz respeito a Fy, direção é vertical, sentido de baixo para cima, e a norma do vetor Fy é 20, que representa uma força cuja intensidade é de 20 newtons. E assim a gente termina a nossa missão, e a força F ela é a soma da Fx com a Fy.